Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais um episódio, a nossa leitura comentada, episódio 7. Hoje nós vamos ler aqui mais um trecho do livro Avivamento Real, pastor Ernesto Nini. Deixa eu me organizar para te mostrar a capa aqui de maneira decente. Aí, Avivamento Real, Ernesto Nini, capítulo 7, né? Então episódio 7. E hoje ele vai falar aqui sobre os negócios, o avivamento e os negócios. Mas antes de começar, eu quero pedir que você, por gentileza, clique aí no joinha do YouTube para curtir esse vídeo, encaminhe para alguém que gosta do assunto, que gosta dessa proposta nossa aqui, um tanto diferente para um canal de uma igreja, mas que agrega, né? Agrega para a gente intelectualmente, espiritualmente, etc. E se você tiver algum comentário para fazer, que você fique à vontade para colocar aí no espaço determinado do YouTube para os comentários, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, hoje nossa leitura é sobre o avivamento e os negócios, é o capítulo 7 do livro. O pastor Enéas coloca aqui, como nos outros capítulos, divisões por tópicos, né? E o tópico 1 é reler em Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 9 ao 20, né? Procurando demonstrar, segundo ele coloca aqui, um Jesus que é vivo e presente. Tópico 2, o ponto de partida. O ponto de partida dele aqui é Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 ao 10. E é a passagem de Zaqueu, né? Ele coloca aqui as duas etapas de um homem do comércio e da vida pública. Antes da conversão, Zaqueu, né, era um homem ganancioso, desonesto, corrupto. E o centro da sua vida era o dinheiro, que era a razão da sua vida, enfim, o seu Deus. O dinheiro encheu-lhe os bolsos, deu-lhe grandes propriedades, facilidades materiais e vantagens na sociedade, mas deixou sua alma vazia e apagada. Não lhe deu uma mínima parcela de felicidade. Para locupletar-se, usou de todos os meios ilícitos, desde a falsificação até a extorsão. O fascínio do dinheiro tornou-o surdo ao clamor do pobre, cego diante dos necessitados, insensível à condição lastimável do seu próximo. Queria dinheiro, só via dinheiro em sua frente e nada mais. Convertido, porém, ao Senhor Jesus Cristo, Zaqueu mudou o centro da sua vida, do dinheiro para Cristo. E nele tudo mudou, e mudou mesmo radicalmente. Deu metade de seus bens aos pobres e 4 vezes mais a quem havia roubado. Isso prova que o crente pode ser comerciante, mas honesto. Pode ser industrial, né? Enfim, dono de indústria aqui no caso, né? Autoempresário, digamos assim, não sei que outra palavra usar aqui, mas dono de grandes empresas, né? De indústrias, mais honesto. Pode ser um banqueiro mais honesto, pode ser um funcionário público mais honesto. Aonde estiver, inevitavelmente terá que ser luz e sal. E se isso não for, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse é o tópico 2 aqui do que ele traz. Tópico 3 é a lição. O Senhor Jesus está vivo e presente em tudo na nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nada se furta ao seu olhar, ou seja, nada fica encoberto, né? E como Jesus está vendo os seus negócios, vai tudo bem, tudo em ordem, tudo em justiça. Você paga devidamente todos os impostos, ele coloca aqui um destaque nessa palavra, né? Todos os impostos. Está em dia com seus empregados, estão todos registrados de acordo com as leis trabalhistas. Você costuma subornar autoridades para encobrir seus roubos. Se você é funcionário do governo, aceita dinheiro para aprovar fraudes ou roubos, seja qual for a sua condição diante do Senhor, tudo pode ser mudado como foi na vida de Zaqueu. Alguns exemplos podem nos estimular e nos ajudar a endireitar nossos caminhos na presença do Senhor. E aí ele vai citar aqui alguns tópicos, como é costume aqui nesse livro a gente tem visto, né? 1. Estávamos há anos passados no retiro de pastores. O assunto principal dos nossos estudos era o Espírito Santo. Numa certa noite, o poder do alto caiu sobre nós em gloriosa visitação. Muitos pastores me procuraram e conversaram comigo sobre seus problemas. Alguns tinham problemas sérios. Um deles, jovem ainda, veio chorando e confessando: trabalho como contador de uma firma, onde há crentes como sócios, e lá me obrigam a fazer 2 escritas, uma real para a firma e uma mentirosa para o governo, a fim de sonegar impostos, né? Sonegação.
Como posso pregar santidade, dizia esse pastor, se faço com minhas mãos tal jogo desonesto e fraudulento? Ao chegar à minha cidade, imediatamente deixarei tal emprego, tal caminho de impiedade. Que essa palavra impiedade eu não gosto muito dela, né? A Bíblia, nas versões mais antigas, usa ímpio para o não cristão, mas uma pessoa ímpia, né, procure a definição de ímpio. Eu não uso essa designação, tá? Aconselho que você não use também quando a gente fala às vezes de alguém que não é crente, né, não é cristão, enfim. Mas aqui é um livro muito antigo, né? Então ainda havia esse costume. Bom, tópico 2. Durante uma chamada Semana Santa, eu pregava em uma grande igreja. O Espírito do Senhor nos visitou com grande poder. Entre muitas confissões de pecado, destacaria uma impressionante, ao meu ver. Um moço da igreja, casado com uma jovem rica. O sogro dele não era crente e obrigava o genro a fazer 2 escritas também, uma para a firma e outra para enganar o governo. Esse moço nos convidou para sua casa na sexta-feira. Na companhia do pastor, nós fomos. Levou-nos então ao escritório da firma e nos mostrou as 2 escritas, a verdadeira e a falsa. Chorando, disse-nos: não farei mais isto. Se meu sogro me entender, bem, se não, sairei. Venderei bananas, mas quero estar em paz com a minha consciência e com meu Deus. Tópico 3. Um jovem estava em uma brilhante carreira e foi treinado por seus chefes a enganar as autoridades para auferir lucros, grandes lucros. Já tinha embolsado algum dinheiro. Deus nos visitou nessa igreja e a mocidade passou uma noite em oração. Os jovens, né? A mocidade é os jovens. E o referido jovem veio a mim com lágrimas, contou-me tudo e disse-me: irei a quem de direito, confessarei tudo, devolverei o dinheiro e aconteça o que acontecer, quero andar em retidão com meu Deus. Um certo crente tinha uma pequena indústria de produtos químicos. Para enfrentar a desonesta concorrência, alterava os produtos que vendia. Numa reunião de oração, o Espírito de Deus mostrou-lhe a tortuosidade do seu caminho. O referido crente pôs tudo em ordem, tudo em retidão diante de Deus. Foi aos clientes, explicou-lhes o que fazia. Fez o certo e, embora mais caro, passou a vender muito mais do que antes, pois estava no caminho da verdade, portanto, com a bênção de Deus. Se fôssemos enumerar tudo o que temos visto nas igrejas por onde temos andado, muitas páginas ocuparíamos desse livro. O que alinhamos acima basta para nos despertar a fim de andarmos em retidão e na verdade. Podemos realizar qualquer trabalho lícito, podemos ocupar qualquer cargo na administração pública, mas em tudo devemos ser a luz que brilha e o sal que dá sabor. A desonestidade criou um slogan que, por certo, nasceu no inferno. Ninguém pode ser honesto no comércio, nem na indústria e nem no funcionalismo. Deve ser algum tipo de coisa da época, né? Isso aqui, essa fala. Tipo uma espécie de ditado da época. Bom, mas será isto verdadeiro? Duvido. Há muitos joelhos no comércio, na indústria e no funcionalismo que nunca se dobraram a Mamon, consciências que nunca se venderam por dinheiro e corações que jamais se macularam com a ganância e mãos que nunca seguraram o alheio. Certo jovem no princípio deste século trabalhava numa loja de tecidos em São Paulo. O moço se converteu a Cristo e sua vida mudou. Antes da conversão enganava os fregueses, afirmando ser um artigo, quando na realidade era outro. Agora, porém, só dizia a verdade, ainda que perdesse o freguês e mesmo que tivesse de ser despedido da casa. Fez o propósito e cumpriu. Alguns fregueses aceitaram a verdade e outros não. O patrão o advertiu a respeito. O jovem não vacilou. Os fregueses, vendo a sua honestidade, preferiam sempre o moço crente. Resultado, às vezes filas esperavam para serem servidas pelo moço que sempre falava a verdade. E quantos crentes chegam a perder o emprego, mas não mentem, não transgridem, não se vendem por um pedaço de pão. E no setor político, corria, e creio eu que ainda corre, a frase que descreve os políticos desonestos: rouba, mas faz. Essa é famosa aqui em São Paulo, né? Você sabe quem é o político ladrão que falava isso aí. E certos homens envolvidos com roubos, fraudes se elegiam na política e se tornavam intocáveis. Homens com vida impura, cheios de amantes, homens venais, né? Ou seja, que se vendiam, recebiam votos de muitos crentes.
Nós, os crentes, temos uma grande responsabilidade na escolha dos homens que nos vão governar. Não nos iludamos com as bonitas palavras. Procuremos medir os políticos pelos frutos que estão produzindo. E como vai sua vida comercial? Como vai sua indústria? Você é um funcionário do governo honesto e pontual? Cumpre com seus deveres? Está em dia com todos os impostos? Você está em paz com Deus? Está em paz com a sua consciência? Se tiver, se tiver de a partir de hoje, se tiver de partir hoje para a eternidade, parte tranquilo, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Foi o que o rei Ezequias ouviu de Deus. E se fosse você, irmão, né, irmã, enfim, está em ordem a sua vida e os seus negócios. Esse capítulo aqui é um pouquinho mais curto do que os outros e ele tem ligação, de certa maneira, com o anterior. O anterior ele falou sobre dízimo. Se você não acompanhou, só digitar a leitura comentada, Avivamento Real aí no canal da igreja, vai aparecer aí o episódio 6. É o último que a gente gravou. E aqui é interessante porque eu não vou comentar todo o capítulo porque é bem claro, né? Mas tudo isso aqui é fruto de uma coisa: a paixão pelo dinheiro. Tudo aquilo que no coração do ser humano vira uma paixão desenfreada acaba se tornando um ídolo, né? Então, hoje em dia, aqui nessa época, batia-se muito nessa tecla. Isso continua existindo e vai existir enquanto a humanidade estiver nessa terra aqui e as coisas forem mensuradas, né? O dinheiro tiver o valor e a importância que ele tem na nossa vida. Enquanto for dessa maneira, vai acontecer isso que nós estamos vendo aqui do coração do ser humano acabar se tornando o dinheiro um ídolo, né? E aqui está a raiz do problema, né? Tudo isso aqui, na verdade, há algo por trás disso, né? A ganância. Então, o pessoal fica muito preocupado com uma série de coisas e muitas vezes alguns pecados assim capitais, né? Como nós até já estudamos esse ano aqui na igreja, eles acabam ficando em menos evidência, são menos falados, né? É muito fácil da pessoa falar de alguém que bebe, de alguém que fuma, se na visão da pessoa fumar é pecado ou não, etc. De alguém que fez isso ou fez aquilo, porque é exterior, né? O dinheiro também, quando a pessoa rouba e é descoberta. Mas muitas vezes as pessoas que estão olhando para isso tratam o dinheiro de uma forma idolátrica, né? Ah, não, mas eu não roubo ninguém. Não, tudo bem. Você é honesto na empresa? Não, tudo bem. Mas faça o seu autoexame e confronte, né, consigo mesmo o que o dinheiro representa para você. Qual a importância do dinheiro? Se amanhã você ficar sem nada, você vai entrar em depressão? Você vai, enfim, abrir mão de tudo que você faz na igreja? Você isso vai abalar sua confiança em Deus? Se acontecer, você não está roubando igual a pessoa aqui do exemplo, tá? Mas o dinheiro ainda é um ídolo no seu coração, né? Por exemplo, uma coisa dos nossos dias, até para sair do tema do dinheiro um pouco, o entretenimento. O entretenimento hoje virou um deus no coração das pessoas. As pessoas só enxergam o tempo livre como um tempo bem aproveitado se ele for usado para assistir um seriado, um filme, para fazer uma viagem. Eu não estou dizendo que você não deve fazer essas coisas. Estou dizendo que o que traz crescimento para você no seu tempo livre, né, que a gente acostumou, o homem moderno acostumou a chamar de tempo livre, aquele que está entre o sono e o trabalho, né? Não necessariamente precisa ser gasto com entretenimento. Você pode crescer intelectualmente lendo um livro, estudando um assunto, aprendendo um hobby, fazendo algum outro tipo de coisa, né? Hoje, com a ascensão das redes sociais e a questão de mostrar que você é algo, que as pessoas têm necessidade de mostrar que são algo para a sociedade, o entretenimento ele está em alta. Então, as pessoas precisam estar constantemente distraídas, né? Isso virou um ídolo. Se o cara não viaja no final de semana, ou se ele vê alguém que faz algo que ele não consegue fazer, porque é uma caixinha de mentiras, né? O Instagram, por exemplo, falando até para quem é mais usuário do Instagram, mais novo, enfim, ali é uma caixinha de mentira, porque a pessoa posta a foto com filtro, não é exatamente daquele jeito, mas o corpo tem que ser um corpo, né? Enfim, dentro do padrão de beleza, ou então tem que estar se mostrando ali, né? O que também tem outras implicações que eu não vou abordar aqui, o porquê a pessoa faz isso, né? Tem que estar sempre num lugar diferente, né? Com a pose, como se a vida fosse daquela forma.
Então, isso é o quê? Isso é um culto ao corpo, isso é um culto ao entretenimento, né? Coisas da nossa época. Cada época tem a sua, né? Essa loucura pelos seriados aí que moldam a mentalidade das pessoas. Então, tem muito crente vendo muita coisa e não sabe, está formando o seu imaginário. Então, em vez de ler um bom livro de história da igreja, às vezes, então não tenho o que ler. Existem bons livros de história da igreja, existem bons livros para você ler para os seus filhos, né? Existem bons streamers, né? Bons locais onde tem filmes e seriados bons para a sua família ver, né? Eu vou citar um exemplo aqui, o streaming cristão, segundo alguns jornais aí colocam, que é a Lumini TV, né? Não é tão divulgado como o Netflix, porque obviamente Netflix é um monstro, né, do setor, é um gigante. Mas na Lumini TV você tem conteúdo para o seu filho cristão, né? Você vai deixar ele assistindo ali com tranquilidade, né? Sem medo de aparecer um personagem que você não sabe qual é o sexo, vai ensinar alguma coisa errada, vai alimentar com coisas ruins a cabeça do seu filho. Existem bons livros, né? Vida dos Santos, História da Igreja, para crianças, para que você leia para o seu filho, né? Enfim, então nós não podemos permitir que as coisas se tornem ídolos na nossa vida. Aqui falando sobre o dinheiro leva a pessoa a mentir, né? O amor ao dinheiro leva à mentira, leva ao roubo, leva à sonegação. Muitas vezes a mentira ela entra num aspecto de idolatria também, porque a pessoa mente porque ela tem mais medo, né, do que vão pensar dela do que de enfrentar a situação. Então, veja só o que leva a pessoa a mentir. É um ídolo no coração dela, né? É algo que a domina. Então, aqui, né, um comentário bem breve sobre esse capítulo, que é bem interessante. Então, você acabou de ler comigo aqui o avivamento nos negócios. E aí é o aspecto que o pastor Enéas traz de avivamento, né? Avivamento é cristianizar as coisas, né? Em certo sentido aqui a gente pode entender dessa maneira. E é mais ou menos nesse caminho que nós temos aqui trilhado na igreja, né, na Ibrave. Se você voltar para os primeiros capítulos lá, você vai ver que eu faço alguns comentários sobre coisas que estão acontecendo na igreja, visões que nós temos de como tratar o crente, o pecado, etc., que encontram base aqui. Né? Por sermos uma igreja renovada, a gente precisa estar nessa esteira aqui. Né? Nós precisamos ser uma igreja intencional. A igreja ela não é feita para o crente, ela é feita para o não crente. E ser feita para o não crente implica muitas vezes em não ser exatamente do nosso gosto. Então, um padrão visual que a gente adota internamente, um padrão de ação nas redes sociais, um padrão de conduta com o pecador, né, de disciplina, como aí muitas igrejas estão acostumadas, é um padrão que às vezes pode até chocar alguém, né? Mas é um risco que a gente precisa correr para alcançar o não crente, ou mesmo com os crentes alcançar a maturidade cristã. Então, muitas mudanças que nós passamos, muitas coisas que aconteceram, encontram base, né? Não só nos evangelhos, em Atos, mas também em literaturas como essa, que tem o seu lugar na história, tem o seu aspecto cultural da época. Esse livro tem 50 anos, um pouquinho mais que 50 anos. Então a sociedade era de uma outra forma. Existem coisas aqui que não podem ser aplicadas exatamente assim hoje em dia. E existem coisas que cabem, né? E nós olhamos e falamos, puxa, isso aqui é interessante, vamos aplicar. Mas o conceito de renovação e de intencionalidade para buscar levar a mensagem de maneira clara, decifrável para o não crente, ela permanece. E ela será seguida, está sendo seguida e se manterá sendo seguida aqui na Ibrave. Porque nós somos uma igreja, como no próprio nome temos, batista renovada. Se somos renovados, temos obrigação de estar dentro desse panorama, desse aspecto, né? Por isso estamos estudando livros de autores missionais, etc., né? Um nome que se deu, ser missional. Missional é um aspecto de missão, mas onde eu olho para o meu entorno, para as pessoas, eu faço as coisas com intencionalidade, né? Eu me envolvo com a comunidade local. Não adianta eu mandar 20 mil missionários para a África e eles ganham a África e eu perco os jovens aqui da igreja. E eu perco a comunidade que está ao meu redor. Eu não tenho um vizinho que frequenta a igreja e tenho 10 missionários na África. Eu não estou fazendo apologia contra as missões na África. Estou dizendo que, se esse ciclo é mantido, daqui 10, 20, 30 anos o que acontece? Essa igreja está vazia
não há recurso nem para sustentar o missionário na África e nem pessoas aqui. Por quê? Porque não há pessoas aqui. É o que aconteceu em algumas igrejas na Europa, na América do Norte, etc. Então, estou dizendo tudo isso só para reforçar aqui o nosso compromisso com esse livro e com as ideias que nós estamos aqui trabalhando na igreja, né? Vamos combater os nossos ídolos, os ídolos da nossa época. Assim como o pastor Enéas fez aqui, quando ele pregava sobre avivamento e escrevia livros como este. Tá certo, pessoal? Olha, eu espero que tenha agregado para você o capítulo de hoje, tenha sido útil. Se você enxerga que alguém pode escutar esse vídeo aqui, assistir esse vídeo, enfim, e ser recompensado com aprendizado, comente, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe com alguém para que ele ganhe, enfim, seja útil na vida de alguém, né? Igual eu espero que tenha sido e esteja sendo, porque ainda faltam alguns capítulos para terminarmos, para você, tá bom? Peço que você, se não apertou no joinha aí, clique, né? Curta o nosso vídeo, comente se tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, porque isso também é muito bem-vindo aqui para o nosso aprendizado conjunto no YouTube. Tá certo, pessoal? Então, brigadão aí pela companhia de vocês. Até a próxima, né, o capítulo 8 aqui do livro Avivamento Real do Pastor Enéas, e até domingo na igreja, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe você.